nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é do Espírito, faz as vontades do Espírito. E esse Espírito é o nosso Consolador, é o nosso amigo, é o nosso fiel amigo. Ele está conosco em todos os momentos. Se você o convidar para estar com você, aonde você for, Ele vai estar com você. Aleluia. Todos acharam? João 3. A palavra vai dizer de um mestre da lei, um conhecedor da lei. Aleluia, glória a Deus. Que foi conversar com Jesus. Só ele e Jesus. Glória a Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. A palavra Rabi aqui é mesmo que mestre, amém? Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fizeste se Deus não for com ele. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Até aqui por enquanto, meus irmãos, para se sentar. Senhor meu Deus, meu Pai, diz aí, papai, a tua palavra, papai, no qual, Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor, papai, deu para mim, Senhor, sem eu ao menos perceber, meu Pai amado, Pai querido. Oh, Pai, eu te pedi uma palavra, Senhor. Aleluia. E sem querer que eu esperasse, Pai, o Senhor colocou na minha frente, Pai, esta palavra, Senhor. Oh, papai, testificou no meu coração, meu filho, esta palavra. Glória a Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, que não seja nada de mim, papai, e sim do Senhor, papai. Que eu venha diminuir, Pai, que o Senhor venha crescer, Pai. Precisamos de Ti, papai. Não damos nenhum passo, Pai, sem depender de Ti, meu Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Fala com a Tua igreja, Pai, no meio dessa palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não liga pra mim assim não, só chorando mesmo, tá? Eu sou chorando, enquanto eu choro mesmo. Não tenho vergonha de dizer não, sou chorando. Quando o Espírito Santo toca, eu choro mesmo. Eu gosto de me entregar, meu Deus. Eu não fico me prendendo. Porque se você não chorar, você está resistindo a Deus. Porque o choro, as suas lágrimas, porque esse choro aqui não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Não se prenda. Não se prenda. Deixa o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tocar em você, testificar no teu coração algo, ou falar com você, e você perceber que é Ele, e vir o choro, você chora. Pode chorar, fica à vontade. Aleluia. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele conhecia as leis mosaicas e já estava com a idade avançada. E ele foi ter com Jesus de noite. E ele disse a Jesus: Rabi,
Eu sei que todos esses milagres que você faz, eu sei que Deus está com você, porque se Deus não estiver com você, não acontece. E Jesus, com toda a paciência, assim como tem essa paciência até hoje, Jesus tem essa paciência conosco até hoje. Foi explicar a Nicodemos, porque naquela época os judeus, eles eram oprimidos por Roma. Eles queriam sair daquelas cobranças de impostos que tinha. Eles queriam tirar o governo de Roma. Eles não queriam ser dependentes de Roma. Eles queriam ser libertos de Roma. Mas Jesus não veio para libertar o povo de Israel de Roma. Ele veio para libertar do pecado. Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para que se cumprisse a lei. Ele veio para nos aproximar de Deus, porque nós estávamos afastados de Deus. Ele veio para nos aproximar. Ele veio para nos tirar do pecado. Veio para fazer de nós, eu acho que eu posso dizer assim, o tabernáculo de Deus. Porque tinha o santo do santo, o lugar santo e o santo dos santos. O véu se rasgou, tornou só um só lugar. E hoje a palavra de Deus diz que o templo do Espírito Santo somos nós. Tanto é que vou aproveitar o gancho que a irmã falou de Davi aqui. Vou sair um pouco da palavra, mas eu vou entrar de novo. Davi, naquela época, ele tanto pecou com Betseba, que era o nome da mulher, e essa mulher era a mulher vamos supor que era o melhor amigo dele. O camarada era um soldado que depois de ter feito o que fez da vida, pegou esse camarada, colocou ele na frente de guerra, para morrer mesmo. Então, ainda além de ter feito isso, é como se ele tivesse matado o cara também, a pessoa. Então foi um pecado muito grave. E hoje a palavra de Deus diz que quem adultera, ele peca contra o seu próprio corpo. Ainda além de você pecar contra Deus, você peca contra o templo de Deus, contra o seu próprio corpo. Mas daí você tem que pedir um perdão para Deus, uma oração, e tem que ser um coração contrito. Tem que ser um arrependimento sincero. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que, aqui como vai dizer a palavra, nós temos que nascer de novo, novamente. Porque cada vez que pecamos contra Deus, é como se nós fôssemos e nascêssemos de novo. Por isso diz, não peque mais, vai, não peque mais, não faça mais, não faça tal coisa. Então Davi, ele cometeu esse pecado. E o Salmo 51, ele orou a Deus, aproveitando o gancho da irmã, não estou aqui corrigindo ela em nada. Glória a Deus. E ele fez essa oração. Tanto é que na oração tem um versículo que diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Então o que ele quis dizer? Eu já nasci pecador. Então, Senhor, me perdoa por esse pecado, mas esse pecado. E Davi, na Bíblia, a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que ele é segundo o coração de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque tudo ele perguntava para Deus. Tudo que ele ia fazer, ele falava com Deus. E mesmo quando ele errava, ele ia falar com Deus. Ele não ia pedir conselho a ninguém, a não ser Deus. Então a mesma coisa tem que ser nós. Jesus veio da tribo de quem? Da tribo de Judá. Filho de
descendência de Davi. Amém? E por incrível que pareça, a palavra nos diz no holograma que tem lá, dos nascimentos, que veio de tribo em tribo, de lá para cá, Maria não era descendente de Davi. Quem era descendente de Davi era José. Amém? Era José. Então vamos ter um coração contrito e vamos todos nós perguntar, como nós tivemos as dúvidas, assim como Nicodemos foi ter com Cristo. O Nicodemos, ele ainda foi lá onde Jesus estava e foi conversar com Cristo, e hoje nós também temos essa liberdade de conversar com Deus em qualquer lugar que estivermos. Qualquer lugar que você estiver, se você não puder ajoelhar, você senta. Se você não puder sentar, você está em pé, onde a gente estava no monte. Olha só como é que as coisas vão se encaixando. E a irmã Tati, ela falou assim: irmão, é pecado a gente orar deitado? Eu falei: não, uma pessoa que ela está enferma, que ela não pode se levantar, mas ela pode falar, ela pode pensar, como é que ela vai fazer? Ela vai se ajoelhar? Não. Ela pode orar deitada, ela pode orar em pé, ela pode orar de joelho. Você pode falar com Deus do jeito que você quiser, mas desde que você fale com Deus. Amém? Então eu vou prosseguir aqui. Aleluia, glória a Deus. Vou voltar aqui no 3. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele fez uma pergunta para Cristo, porque ele já era de idade avançada, ele já tinha uma certa idade. Aleluia. Na idade que ele estava, na época lá, ele não precisava nem ir mais lá no templo, ele não precisava nem mais fazer as obrigações dele no templo. É como se ele pudesse já ficar aposentado. Amém? Mas ele foi ter com Jesus mesmo assim. Glória a Deus. Aleluia. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Cristo responde, e Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Quando nós nos batizamos nas águas, nós vamos nascer da água e do Espírito. Vai morrer a velha criatura e vai nascer a nova criatura. Você vai deixar os seus pecados vão para o mar do esquecimento. Deus não vai te lembrar mais, nem ele. Deus ele esquece. Deus ele esquece do pecado de uma tal forma que ele, é a mesma coisa que você perguntar para ele: Deus me perdoa meu pecado, e tal, dizer assim: mas que pecado? Que pecado? Porque neste momento você nasceu do Espírito. Aleluia. As coisas passadas para Deus não existem mais. Não importa mais o que foi que você fez. Deus te perdoou. Mas só que ele fala assim para mim e para você: vá e não peques mais. Eu já falei muitas vezes aqui: a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, se Deus diz para nós não pecar, ó, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, não peca mais.
Sim. É que nem foi dito aqui, nós somos seres humanos, nós erramos. Não tem como. Eu vou voltar num assunto aqui que eu estava falando com a minha esposa um dia desse, em casa, de manhã. De manhã não, de madrugada. É só o tempo que eu tenho para conversar com ela de manhã. Lá em casa eu sou um hóspede, sabe? Eu só vou lá, durmo e depois eu vou embora. É como se estivesse num hotel. Conversando com ela, eu falei assim: olha, a gente conversando, e todo tempo que a gente está conversando, está falando em Deus lá em casa. Quando não é em Deus, a gente está orando. Quando não está orando, é louvor. E assim a gente vai. Aí eu falei para ela, falei: olha, Maria, Cristo, ele veio como uma criança, ele teve a tua infância, ele teve a sua pré-adolescência, ele foi adolescente, ele trabalhou, que a palavra de Deus vai dizer aqui para nós, que o pai dele era carpinteiro. Então ele passou por tudo que o homem passa. O que o homem faz? O homem nasce, né? Bebezinho, né? Como o irmão um dia desse estava explicando num áudio que ele mandou, acho que foi o Alex que mandou. E ele cresceu, ele foi aprendendo, assim como nós aprendemos. Os nossos pais foram ensinando para nós fomos caminhando. O nosso espelho na nossa vida terrena aqui, quem são os nossos pais? Se o seu pai e a sua mãe te ensinou coisa boa, você vai fazer coisa boa. Se ensinou coisas ruins, você vai fazer coisas ruins, certo? Porque, como Jesus disse, mesmo você sendo mal, você não vai pegar uma pedra e dar para o seu filho e dizer que é pão. Não vai. É? Então, Jesus passou por todo esse processo. Ele sabe das nossas tristezas, das nossas angústias. Ele sabe quando você está abatido. Ele sabe quando você está triste. Ele sabe quando você está angustiado. Ele sabe de tudo. Por que ele sabe de tudo? Porque ele passou por tudo isso. Aqui em João 1 vai dizer assim que o verbo se fez carne. Antes dele ir para a cruz, antes dele começar o ministério dele, ele passou por todo o processo como nós também passamos, como eu passei, como cada um de vocês passou. Cada um de vocês passou. Vocês nasceram, vocês cresceram, tiveram a educação de vocês com o pai de vocês. Aí eu estava falando também, ontem que eu falei, a gente ia caminhando por um monte, subindo, e a gente ia falando de Maria, e a gente falou assim: se toda mulher fosse igual a Maria, se hoje, eu perguntei até para perguntar, eu falei: irmã, se hoje Deus fosse escolher uma mulher para ser a mãe do filho dele, ela até falou que tinha algumas tal, eu conheço algumas assim, mas como é a família dela? Deus não escolheu só pela mãe, Deus escolheu também ela também pela família dela, e como ela estava sendo conduzida. Deus escolheu Maria de uma família de oração, de uma família que respirava Deus, de uma família que Deus olhou e já falou: não, essa família não vai ter que nascer. E olha só, num lugar como Nazaré. Nazaré, naquela época, hoje eu não sei, até hoje existe a cidade. Lá em Nazaré só tinha prostituta, pessoas que não tinham conhecimento de nada. Tanto é que quando Natanael, não sei qual foi o discípulo que chegou para Natanael, que estava debaixo da figueira, e falou para ele: eu encontrei o Messias, aquele que os profetas falam na lei de Moisés. Mas onde ele está? De onde ele veio? Ele veio de Nazaré. Ele diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
acontecesse quando ele começasse a caminhar, quando ele começasse a ter um entendimento, quando ele começasse os seus primeiros passos, quando ele começasse a entender, ele já ia estar falando de Deus, mesmo sendo filho de Deus. Amém? Então, quando nós, voltando para a palavra, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ter o Espírito do nosso Pai aqui na terra? Ainda? Vamos. Mas agora quem vai ser o nosso Espírito? O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que não há nenhum além dele, nenhum outro, só Ele. Então, se Deus nos ensina a caminhar nos caminhos certos, sabendo que nós vamos pecar ainda, porque Ele sabe que nós vamos pecar, o que Deus faz? Ainda manda o teu Santo Espírito, o Consolador, e o nosso amigo, é o nosso único amigo, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai nos ensinar a caminhar, Ele é quem vai dizer para nós o que temos que fazer para não pecar mais. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, aleluia, necessário vos é nascer de novo. E eu creio que todos aqui nasceram de novo. Eu creio. Eu creio que todos aqui nasceram do Espírito novamente. Eu creio que todos aqui não deixou aqui os seus pais terrenos. Lógico, nós temos os nossos pais terrenos aqui. Não deixou de se espelhar nos pais. Mas agora quem é o nosso principal? É Deus. O próprio Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por cada um de vocês. Não que eu seja melhor que ninguém, que eu não sou melhor que ninguém. Não olhe para mim, pelo amor de Deus. Eu não sou nada. Olhe para Deus. Se espelhe em Deus. Eu vou dizer assim: espelhe-se em Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. A palavra de Deus diz que nós temos que imitar a Cristo. Até Paulo diz assim: se você não consegue, de tanto que Paulo andava em Cristo e ele andava, vou dizer que Deus andava com ele, porque para ele dizer o que ele disse, está escrito, dizer assim: se você não consegue imitar a Cristo, imite a mim, que imita a mim. Amém? Glória a Deus. Amém. Olha só, no 8º, Jesus disse para Nicodemos assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso. Glória a Deus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que ouvimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como creis se vos falar das celestiais? O que Jesus está dizendo assim? Eu falei para vocês de coisas terrenas para vocês, de coisas terrenas, vocês não creem em mim. E como é que você vai crer em mim se eu falar de coisas celestiais?
ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levado. Eu vou explicar o que Jesus está dizendo aqui. Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. Nossa, a hora foi. Eu pensei que era 8 e pouco. Mas eu vou explicar mesmo assim, rapidinho. A primeira geração que atravessou o Mar Vermelho, eles não iam ver a terra prometida, porque pecaram contra Deus. Eles não acreditavam. Então, quando Moisés falou, juntou 12, um de cada tribo, juntou 12 para espiar a terra de Canaã. Só 2 disse, Josué mesmo disse assim: ó, vamos, a terra é nossa. Se Deus é conosco, a terra é nossa. Um exemplo, eu disse mais ou menos assim. E os outros não. Então, esses por duvidarem, não quererem, não acreditar em Deus, o próprio Deus disse assim: ó, só Josué e Caleb vai conhecer a terra prometida, vocês não. Então aquela descendência foi andando e foi falecendo. E veio outra nova descendência. E essa descendência também chegou a um certo ponto do deserto também, que eles também não creram, eles não acreditaram. Aí Deus, ele ensinou o que estava acontecendo naquele momento. A pessoa estava andando no deserto, assim mais ou menos, e de repente do nada saiu uma serpente daquela areia e picava eles e morria. Muitos morreram. Aí Deus falou para Moisés para levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que chegava, está na palavra que eu estou dizendo, só até os versículos, e todo aquele que chegava foi picado por aquela serpente, chegava e apenas olhava para aquela serpente e cria. Ele não cria na serpente, mas cria que ele estava sendo curado. Só em olhar para a serpente ele era curado, ele não morria. Amém? Amém. Então por isso que Jesus está dizendo aqui, como Moisés foi, aqui ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levado. Então como aquela serpente estava, e aquela serpente ela ficou por muito tempo, o pessoal carregaram ela, e se eu não me engano foi o rei Ezequias que tirou, porque daí passou a ser idolatria naquela serpente, o povo começou a adorar aquela serpente. Aí o rei Ezequias, quando ele assumiu, ele pegou e deu um fim naquela serpente. Amém? Todos estão entendendo? Gente, a palavra é alimento, é entendimento. Porque Jesus disse assim, ó, não só de pão viverás o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra que sai da boca de Deus? É a palavra dele. É o que está aqui. Amém? Então Cristo também foi levantado numa cruz para carregar os nossos pecados. Amém? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus mandou o Filho para que nós fôssemos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que e aquele que não crê, olha o que diz a palavra, já está condenado.
Amém? Só até aqui, meus irmãos, porque a hora já avançou. São 9 horas e 11 minutos. Sei que amanhã todos trabalham, inclusive eu. Eu creio que todos entenderam que nós temos que nascer de novo. Todos entenderam que nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que vai nos ajudar e o único que nos ajuda. Quando você sair de casa, em qualquer lugar que você for, convide o Espírito Santo para ir com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.